Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro A Rainha Branca, da Philippa Gregory. A Rainha Branca é o primeiro volume da série dos Primos, né? E aqui vai nos contar um pouquinho sobre a história da Elizabeth de Ville e como ela se tornou rainha. Mas antes disso, né, antes de falar precisamente sobre a história dela, a gente tem que adentrar um pouquinho aí em alguns fatos históricos. Esse livro vai retratar a Guerra das Duas Rosas, né? De um lado, os Lancaster representando a rosa vermelha e do outro lado, os Yorks representando a rosa branca. E essas duas casas, elas derivam de uma mesma dinastia, que são os Plantagenetas, que reinou aí durante muito tempo na Inglaterra. Então é por isso que também é chamada Guerra dos Primos. São todos parentes ali, brigando entre si para assumir o poder. Tá, mas o que está acontecendo aqui? O Henrique VI, né, um Lancaster, ele é deposto do trono pelo Eduardo IV, um York. E aí, em meio a essa guerra, a Elizabeth de Ville se torna viúva, tem 2 filhos pequenos, né, que ela chama eles de meus filhos Grey. A família do marido toma as terras que eram de direito desses filhos e ela vai de encontro com o rei. Alguns dizem que ela meio que arma uma emboscada ali numa estradinha, que ela sabe que o rei Eduardo vai passar, mas tem esse encontro sim nessa estrada. Ela conversa com ele, pede, né, reivindica essas terras por causa dos filhos, explica o que aconteceu, que a família do marido as tomou, e o rei fica extremamente interessado por ela. Os dois se apaixonam, se casam em segredo, né, com apenas algumas testemunhas, e de um dia para o outro ela se torna a rainha da Inglaterra. Então, obviamente, né, ela não é aceita pela realeza, ela não é aceita ali pelo povo, porque o rei ele estava prometido em casamento para uma outra mulher. Então, a mãe do rei a detesta, a mãe do rei não gosta nem dele, mas a mãe do rei não gosta dela. Então, ela não é muito bem vista, muito bem aceita ali, né, no meio ali da corte, exatamente por isso, porque ela se casou em segredo. O que ela faz? Como ela sabe que provavelmente vai ter muitos inimigos na corte, ela casa todo mundo da família dela com um monte de nobres. Ela casa seus primos, seus irmãos, suas irmãs com os nobres ali, com a realeza. Tem até o irmão dela, o Anthony, que ele é casado com uma senhora, assim, já nos seus 80, 90 anos de idade. E ela faz isso para conseguir aliados, né? Porque caso aconteça algo com o Eduardo ou com ela mesma, pelo menos ali ela terá aliados na corte. Esse livro é intriga do começo ao fim, muitas rivalidades, muita guerra, muita confusão, porque é realmente um tentando tomar o trono do outro. Né? Nós temos o conde aqui, que ele é o famoso fazedor de reis, que ele sempre está ali tentando fazer com que o George, o irmão do meio do Eduardo, assuma o poder. Eles são em 3 irmãos, nós temos, né, o Eduardo, o Ricardo e o George. O Ricardo ele é o mais novo, dado como o mais fraco, o mais bobinho, mas, gente, fiquem de olho no Ricardo. Então nós temos toda essa rede aí de intrigas, de confusão, de assassinatos. Tem até um trecho aqui que eu vou ler pra vocês que me tocou muito, que é quando ela vê que o que a disputa de poder faz, o que a ganância faz, né? Que não é só assumir o trono, tem algo por trás, tem uma brutalidade por trás, assassinatos, pessoas inocentes morrem. E aí ela fala assim, o exército de York não o escuta, está além do perdão. Os homens de Ricardo arrastam para fora seus inimigos e ele, junto com Eduardo, observa seus homens esfaquearem prisioneiros que suplicam remissão no cemitério da igreja, agarrando-se nos túmulos, implorando aos mortos que o salvem, até a escada da abadia estar escorregadia com sangue e o solo sagrado cheirar a um açougue, como se nada fosse sagrado, pois nada mais é sagrado na Inglaterra. Então isso toca muito, porque segundo aqui conta no livro, a abadia, né, lugares ali religiosos, eles eram sagrados, não podia ter luta, não podia ter guerra. E isso aconteceu. Então acho que isso toca muito o coração dela, nada mais é sagrado na Inglaterra. Então nós temos essas intrigas que não param, tá? A Elizabeth, ela fica grávida, ela tem as filhas, depois ela tem os herdeiros, né, que é o Eduardo e o Ricardo, que são os 2 menores. E mesmo assim, é briga atrás de briga, é um constante ali. O Eduardo indo pra guerra, o Eduardo voltando, ela não sabe se ele vai sobreviver ou não. Então ela não tem um período de paz ali. E só vai piorando. Por quê? Não sei se é spoiler, então se vocês acham que é spoiler, é melhor por lá. Eduardo fica doente
e bem rápido, né, essa doença avança, ele falece. Só que antes disso, ele convoca ali seu conselho, chama a Elizabeth ali para ter essa conversa e fala que o Ricardo, seu irmão mais novo, vai ser o tutor do Eduardo, né, do seu filho, do seu herdeiro. Então, obviamente, Ricardo vai assumir o trono. Né? A Elizabeth implora para que isso não aconteça, porque ela achou que quem, né, seria o tutor de Eduardo era o Anthony, o seu irmão, em que ela confia extremamente, mas isso não acontece, e é Ricardo que vai assumir o trono. Então Eduardo falece, Ricardo assume o trono, e é óbvio, né, que a Elizabeth já não tem mais nenhum aliado. Né? As pessoas já não gostavam muito dela, então depois da morte do Eduardo, isso piora. Ricardo, então, ele começa a falar para o povo que o casamento da rainha, né, do casamento da Elizabeth com o Eduardo não era legítimo, porque eles casaram em segredo, né, aquela história toda. Eduardo já estava prometido em casamento para outra, então os dois menores não eram herdeiros por direito, né? Eles eram ilegítimos. Todo mundo cai nessa história de Ricardo. Ele sequestra os dois meninos. Se vocês já ouviram falar da famosa ali pintura, né, dos dois meninos na torre, os dois herdeiros na torre, os príncipezinhos, são esses aqui, são os filhos da rainha Elizabeth. Esses dois que a gente não sabe o que aconteceu até hoje, é um mistério. Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe se eles estavam presos na torre, se eles foram mortos ali, se eles foram vivos para outro lugar. A gente só sabe que eles simplesmente desapareceram. Foram presos nessa torre e desapareceram. A autora, ela traz um desfecho diferente em relação a isso. Primeiro, que ela acha que Ricardo ele não seria capaz de matar os sobrinhos, porque ele já era o rei ali. As pessoas já acreditavam nele, então não tinha sentido ele mandar matar os dois sobrinhos. E também a autora, ela escreve uma outra teoria, que muita gente acredita, que a rainha Elizabeth, ela não mandou o menor, que é o Ricardo, junto com o irmão, porque o Eduardo, que era o herdeiro, ele já estava preso na torre, né? O rei Ricardo já tinha sequestrado ele, e aí a Elizabeth, ela é obrigada a mandar o outro filho, que é o menorzinho, que é o Ricardo. Então, a autora aqui, ela deduz que ela não fez isso. Ela deduz que ela provavelmente mandou um criado, né? Porque ela sabia o que podia acontecer com os dois meninos, e mandou Ricardo para um outro lugar, um lugar distante, para conviver aí com camponeses e tal. Tanto que ela até fala isso, né? Ela acredita que ele ainda vai ter um dia que ele vai assumir o trono, né? Para vingar, né, a morte do irmão. Então, Ricardo, ele assume esse trono. A rainha Elizabeth, almejando vingança, ela acredita que ela é descendente da Melusina, que é ali a rainha das águas, uma sereia. Então, tem uma parte meio mística ali, tanto que ela e a mãe dela são acusadas de bruxaria. Ela almeja vingança por causa dos filhos. A gente sabe que ela vive por um longo período depois que esses meninos desaparecem. Nós sabemos, né, para quem já leu, já assistiu, né, teve história aí no ensino médio, como que acontece o fim, né, da Guerra das Duas Rosas, que é a junção, né, o casamento entre a Isabel de York, que é a filha da Elizabeth, e o Henrique Tudor, que é o Henrique VII, e aí acaba, né, essa guerra. Mas a vida da rainha Elizabeth foi extremamente turbulenta, né, não foi uma vida fácil, não foi uma vida assim calma, né, apesar de todo o luxo, de viver ali no palácio incrível e maravilhoso. Será que ela se arrependeu, né? Vivia no campo com a família, tinha os filhos, os irmãos. A gente sabe o que aconteceu com todos eles depois, né, quando ela assume o poder. É uma história triste. Lendo em primeira pessoa, a gente vê, nossa, que vida difícil. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Leiam esse livro incrível, maravilhoso. Eu acho que vocês vão gostar muito. É muito, muito bem escrito, muito bom. Eu vou deixar o link para quem se interessar, vou deixar o link aqui embaixo na Amazon para quem se interessar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!